Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando a mensagem de Deus está em nosso coração, a raiva perde espaço em nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós entendemos os nossos sentimentos. E nós reagimos sempre de uma forma descontrolada quando nós não temos sabedoria, quando eu não entendo a razão das coisas às quais eu reajo e a forma. E tudo isso vem por quê? Porque na ausência de Deus, nós só temos sentimentos ruins dentro de nós. Sentimos medo, sentimos tristeza, sentimos raiva, sentimos nojo, sentimos repulsa sobre as coisas, temos desprezo. Tudo aquilo que é ruim já está dentro de nós, vem de fábrica. Para que nós possamos sentir alegria, nós só recebemos através do reforço positivo, quando algo que nós queremos acontece. Porque de fábrica nós somos eternos insatisfeitos. Mas tudo isso está dizendo algo muito além de nós. Que a presença de Deus, ela não está na nossa vida. E é por isso que nós podemos sentir o Senhor, sentir o amor. E nós sabemos que precisamos de amor, mas não entendemos o que é o amor. E Deus é o amor. Essa foi a maior revelação que eu aprendi na Bíblia, que Deus era o amor. Porque a minha busca era ser amado, ou era ser aprovado pelas pessoas. Porque nós cremos que o amor é quando uma pessoa ela dá 100% da atenção a nós e faz tudo por nós. E nós não precisamos fazer nada por ela. É como se o amor fosse uma via apenas de uma mão. E não funciona assim. Nós amamos porque nós estamos repletos do Senhor. Porque o Senhor, Ele envolve os nossos pensamentos, Ele envolve os nossos sentimentos. Ele cria algo tão maior em nós que nós queremos dividir com as pessoas esse bem que está em nós. Porque o bem, ele não nasce em nós. E é quando nós entendemos que a nossa natureza é o pecado e o bem não está em nós, que Jesus ele faz um papel ainda mais importante e que a misericórdia de Deus ela é fundamental se nós quisermos passar essa vida sentindo coisas boas. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 19 a 22, a palavra do Senhor ela diz assim: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Quem está conversando conosco? Tiago. Quem é Tiago? Tiago é o irmão de Jesus. E um fato que é interessante, Tiago só veio crer em Jesus depois que Jesus ressuscitou. Antes a família de Jesus não olhava Jesus como um profeta, olhava ele como um louco. Tenta entender sempre uma coisa, cada pessoa, antes dela ser cristão, ela é uma pessoa. E ela tinha sonhos, ela tinha desejos, ela tinha imaginações e o mais importante, ela tinha diversas ilusões que o diabo colocou dentro da cabeça dela. E enquanto eu não entendo isso, fica difícil compreender as outras pessoas, as atitudes das outras pessoas e a maldade das pessoas. As pessoas só podem fazer o mal. Elas podem se controlar, elas podem ter medo, elas podem esconder, elas podem mentir, mas no final o resultado é maldade. O resultado é infidelidade, é mentira, é traição, é raiva, é ódio, é tristeza, e é só isso.
E as pessoas, elas acreditam que por encontrar outras pessoas que têm os mesmos defeitos, no momento que elas unirem, vai juntar dois tristes e vai dar um feliz. E aí a gente olha por que existe tanta briga, por que existe tanto desentendimento e tanta infelicidade. Você percebe que a razão ela tá toda errada, a ignorância tá toda errada. E aí para que esses dois possam se juntar, vamos beber, vamos se drogar, vamos tomar remédio. Você percebe que a gente vai num psicólogo tentar tratar causas espirituais, é da natureza humana certos tipos de coisas, e eu quero ir lá, e eu quero que você tenha um controle. Por que Jesus ele expulsava o demônio? Não, ele devia sentar e conversar. Não, vamos conversar porque eu vou te ensinar o que é virtude e o que é moralidade. Como se ele não fizesse aquilo porque é aquilo que ele quer fazer. Você entende que a loucura... Talvez as pessoas ensinam como você mentir melhor, mas dentro de você, quando tiver a situação exata, a tua natureza ela vai passar. É por isso que algumas pessoas elas caem tendo acesso de raiva. Por isso que muitas vezes ela é pega na própria mentira, no próprio engano. Por isso que ela faz coisas e quando você pergunta por que você fez isso, eu não sei. E é verdade o que ela está dizendo, que ela não sabe. Porque quando a nossa cabeça está tomada pelo diabo, nós vivemos à base de ilusão. E quando as ilusões elas são percebidas, entramos num processo de negação e não aceitação. Eu não consigo aceitar as coisas que acontecem. E tá tudo bem, porque você vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Se ele está dizendo que é irmão, é uma mensagem que é para a igreja, para pessoas que são espirituais. A irmandade nasce porque nós temos Deus como Pai. Nós temos o reino como prioridade da nossa vida. Não é porque uma pessoa ela senta do lado do banco da igreja de você que ela é teu irmão. Você pode ir lá e contar a vida inteira para a pessoa, que a pessoa vai entender o que você está sentindo, o que você está passando. Primeiro que se a gente tiver que reclamar alguma coisa é para Deus através da oração. Para as outras pessoas a gente só fala de Jesus. A gente não fala de nós mesmos. Eu não coloco o nome nos bois, eu não vou falar para outra pessoa. É diferente num processo de evangelização, aonde a outra pessoa, eu não falo nada, Deus revela as coisas para essa pessoa. E aí essa outra pessoa ela me ensina através da palavra como eu devo progredir. Então é diferente de uma consulta onde você senta e fala, e a outra pessoa escuta. Quando nós vamos, o Senhor ele fala e nós escutamos, a dinâmica ela é invertida. A princípio parece que é a mesma coisa, mas são coisas totalmente contrárias. Porque a evangelização parte primeiro da vontade de Deus e não da minha vontade. Porque eu só evangelizo aqueles que Deus coloca, aqueles que precisam da mensagem. Porque aqueles que não precisam, eles vão rejeitar. Eles não vão ouvir, eles não vão abrir, eles não vão fazer, eles não estão nada. Agora, aqueles que Deus escolheu, eles vão aceitar a mensagem e vão aceitar com alegria toda aquela mudança. Então eu tenho que lembrar que igreja não é lugar de gente salva, porque quem salva é Jesus Cristo. Igreja é lugar de gente perturbada. Então, se você está ali procurando relacionamento, se você está ali procurando irmandade, se você está ali procurando outras coisas e não entende o que é o mundo espiritual, que não entende os teus próprios sentimentos, que nunca se arrependeu, não é o batismo que vai te ligar a Jesus, é o teu arrependimento. Porque batizar, eu posso batizar até um ateu, ele vai entrar na água e vai sair. O que a gente não entende é que o batismo ele é um simbolismo de alguma coisa. Assim como quando eles faziam a circuncisão. Aquilo era dizendo, olha, eu quero participar da aliança de Deus. Eu quero seguir aquilo que Deus diz. É uma decisão a qual o meu corpo mostra o que o meu espírito tinha decidido. E nunca o contrário. Senão a gente sempre vai viver de culto em culto, de libertação em libertação e de coisa em coisa e aquele sentimento não sai. Se não sai, tem alguma coisa de errado. Porque é impossível quem vive na luz ver a escuridão. Cada um esteja pronto para ouvir. Eu vou falar de novo e você vai entender o que eu estou te dizendo. Todas as vezes que nós ouvimos a outra pessoa, nós ouvimos também a nós mesmos. Então eu acabo de falar algo. Quando você me escuta, você começa a se ouvir dizendo, será que eu concordo? Será que eu não concordo? Será que é? Será que não é? E dentro das minhas emoções e dentro das minhas expectativas e das minhas percepções, eu vou pré-julgar o que aquela outra pessoa ela está dizendo como verdade ou mentira.
Então, quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo e a outra pessoa está falando, Deus está falando ao mesmo tempo. Sempre atestando ou refutando através da onde? Da palavra de Deus. Então, uma coisa que eu tenho que é muito comum quando eu estou conversando com as pessoas e elas estão falando, junto com isso já vem vindo a palavra de Deus para dizendo isso é possível, isso não é possível, isso é certo, isso não é certo. E aí eu tenho a oportunidade de pegar a palavra que veio e falar, olha, eu acho que isso não é bem desse jeito, porque dá uma olhada nessa palavra aqui. Olha como Deus, ele nos orienta, olha como Deus, ele nos ensina. E assim nós vamos quebrando as cadeias de pensamentos que estão erradas. E começando a adquirir sabedoria. Porque antes nós vivíamos apenas reagindo ao mundo. Nós não vivíamos, nós reagíamos. Qualquer coisa virava um gatilho emocional onde você saía do controle. Ou gritava, ou berrava, ou chorava, ou se descontrolava, ou saía de perto, ou já criava um ódio da pessoa e queria atacar a pessoa e queria fazer ela sentir total descontrole por palavras. Por palavras. Sabe, não pode falar perto porque fica louco. Não tem sentido, não é muita vulnerabilidade. Será que não tem algo muito errado nisso, onde uma palavra é capaz de tirar do centro, uma palavra é capaz de estragar o teu dia? Se nós estamos com o Senhor, se a nossa mente é do Senhor, se o Senhor nos deu o seu Espírito que dá poder a nós, as pessoas elas vão falar e elas vão ter a capacidade de machucar. Será que eu não conheço a verdade? Será que eu não sei quem sou? Será que eu não sei o que Jesus passou por mim? Será que eu não aceito o Espírito Consolador? Será que tudo me quebra, tudo me machuca? Não, eu tenho que ter maturidade para passar por todas as coisas dando glória a Deus. Não que certas coisas aconteçam, elas sejam boas, mas eu consigo olhar ainda que Deus está comigo ali. Eu não vou largar da mão do Senhor por qualquer coisa. Eu não vou me desesperar por qualquer coisa. Eu vou continuar fiel. E esse é o nosso papel. Ser fiel não só quando tudo está bem, mas principalmente no meio da tribulação, no meio do vale das sombras da morte, no meio de qualquer lugar. Cara, se eu estou me preparando para passar a eternidade com o Senhor, eu não vou sair do lado dele em hipótese nenhuma. Se eu me acostumei a viver na luz, eu quero continuar vivendo na luz. Eu não quero mais voltar para a escuridão. Eu não quero mais nada dessas coisas. Então eu tenho que estar entendendo que eu vou ouvir e assim que eu ouvir, uma segunda voz vai vir dentro da minha cabeça. Ah, é o alter ego, é o ego, é o meu eu não sei. Eu creio que essa voz é o diabo ou é o Jesus. Só tem dois. E de acordo com a forma que você reage, vai dizer se é Jesus ou não. Se vai vir amor, se tem sabedoria, se tem autocontrole, se você fala com esperança, se você não se ira, se você não fica com raiva e nada, Jesus. Se você sai e perde o controle da tua vida, não é Ele. Então não existe conversa no psicólogo, não existe coaching, não existe livro de autoajuda que faça você controlar o diabo dentro de você. Porque ele não é uma questão da minha razão ou do meu estudo. Não é questão de eu ser estudado. O estudo ele não traz nada para nós, ele não tira o sofrimento das pessoas, não tira nada. E a gente confunde às vezes conforto com paz de espírito e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa ela pode estar impecável na roupa, no cabelo, em tudo, e dentro está destruída. E você olha a roupa e inveja a roupa e não consegue olhar o brilho do olhar da pessoa, não consegue olhar o dente amarelo da lente, mas triste por dentro. E nós temos que começar a olhar além da casca. Porque a caixa, normalmente, de um presente, a gente joga fora e usa o que tem dentro. E o que tem dentro de você? O que tem dentro das outras pessoas? Não é porque eu tô bonito numa foto que eu tô feliz por dentro. Não é porque eu tenho todas as coisas que a minha vida ela tem algum sentido que eu não penso em tirar a minha vida todo dia. Sabe, a gente precisa começar a falar sobre a verdade, porque essa é a verdade. Que dentro da nossa cabeça existe duas vozes falando. E que se eu não alimento o meu espírito, só tem o diabo dentro de mim. E a própria psicologia, se você for olhar os sentimentos que são naturais, todos são negativos. E os que não são negativos dependem de gatilho exterior. Depende do acontecimento exterior para que você possa senti-lo. Ou ignorar o que você está sentindo e acreditar que aquilo é um reforço, não que aquilo é bom. Só que passa assim como um remédio, ele não permanece em nós. Mas demore para falar. Então, quando eu escuto alguma coisa de alguém, eu não tenho que sair falando. Primeiro eu tenho que consultar o quê? O que Deus diz, o que Deus acha, o que Deus faz.
Senão eu vou acabar falando as coisas sem pensar o tempo inteiro. Eu nunca pensei nisso. Eu falei, nem pensei. Não, na medida que você falou, eu já falei. Então você está pré-julgando que eu estou dizendo as coisas baseado naquilo que o diabo colocou dentro da tua cabeça e você nem terminou de ouvir, nem terminou de ler, nem terminou de entender, nem deixa outra pessoa terminar de falar para você entender. Você não suporta deixar os outros falar, porque senão vai quebrar tuas narrativas. E ficar com raiva. Então eu fico irado porque o outro está falando aquilo que eu não quero ouvir, porque o outro está expondo aquilo que é a verdade, porque o outro está falando e eu acho que está me julgando, está me diminuindo, e aí começa aquela loucura. E aí tudo que faz é o quê? É raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Se você está sentindo raiva, Deus não está com você. Porque Deus não fica com nós quando nós fazemos algo que Ele não aprova. Não tem o menor sentido. Lembra sempre luz e escuridão. Quer ser escuridão? Seja. Deus ele não vai tirar isso, mas se você tem sentido raiva, se você fica irado com as coisas, se você perde o controle, tá ali no trânsito, alguém te fecha. O que vai adiantar xingar a pessoa? Vai mudar o carro? Vai mudar o que aconteceu? Vai ensinar a pessoa a ser um melhor condutor, alguma coisa? O celular não tá pegando uma coisa, não tá abrindo o site. Essa porcaria, porque não sei o quê. Recebe uma notícia de qualquer coisa. O tempo inteiro é só isso. Só irado, só com raiva, o tempo inteiro. Você acha que você tá ali com Jesus? Você acha que você vai tratar bem as pessoas que te encontrarem depois dessa gatilhada que você dá? Não, você vai ficar cagando na cabeça de todo mundo. Desculpa a expressão, mas é isso que a gente faz. Porque é como se a gente pegasse o cocô do cachorro e pisasse, aonde saísse pisando, sai se sujando a casa inteira e sujando todos os lugares. Entendeu? Esse é o ponto da coisa. Você acha que você vai ficar bem? Você acha que você vai tratar bem os outros? Você acha que você vai suportar esse sentimento? Se Deus não está aprovando? Portanto, deixem todo costume imoral. Eu tenho que começar a questionar o que eu faço e não achar normal. Porque se você acha isso normal, com certeza, você vai acabar a tua noite ou o teu dia num copo de qualquer coisa ou com um remédio de qualquer coisa para você conseguir dormir. Porque o diabo dentro do teu corpo, ele só quer fazer maldade. Você vai deitar na tua cama, ele vai ficar pensando nos outros. Eu não tinha o direito de ter falado. Você vai ver, ele vai pagar. Eu vou prejudicar ele. Eu vou criar uma conta falsa, vou ficar postando as coisas. Eu vou humilhar ele. Eu vou pôr ele no lugar... E é só isso. A vida da pessoa é isso. É fazer mal pros outros. É sentir inveja. É a boca do diabo. Você imagina? Tá ali a boca do diabo do teu lado. Aí você vai lá e beija e faz o coito com a mulher. Você acha que o espírito de quem vai entrar dentro de você? É Jesus. Ela conta as bolinhas dela ali, mas aí ela faz as fofoquinhas. Não, é Jesus, né? Não adianta nada. Tá com o terço na mão e o diabo dentro da boca, dentro da cabeça, dentro do comportamento, pensando só besteira. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu não tenho ciúme na minha alma, eu não tenho inveja das pessoas, eu não tenho raiva, eu não minto, eu não engano, eu não fico com esses pensamentos de gente pequena. Mas todo mundo faz. Eu não sou do mundo, meu amor. Eu não sou do mundo. Eu sou de Cristo. E essa é a diferença. Você é de quem? E toda má conduta, deixem todo costume e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. Então eu tenho que aceitar que aquilo que Deus diz é a verdade. É a verdade. Palavra de Deus não se questiona. Porque ela é quem alimenta o nosso espírito. Mas eu não gosto disso, meu. Se você tivesse com fome, você estaria comendo alguma coisa. Normalmente a gente rejeita as coisas quando tá de barriga cheia. Porque nos momentos de miséria, no momento que não tem na tua casa, você vai fazer comida com o que tiver. Você vai abrir a despensa e vai ver ali o que tem. E mesmo se tiver pouquinho vencido, você fala, cara, eu vou comer isso daqui mesmo, que é o que tem. Tem coisas que a gente não escolhe. Tem coisas que a gente não escolhe. Se eu tô escolhendo é porque tem fartura. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então, tudo aquilo que eu leio na Bíblia, eu preciso fazer, eu preciso tomar como verdade. Eu não vou passar pelo meu crivo, senão eu estou me enganando. Enganando. Você sabe o que é engano? É algo que não existe. Então, adianta a gente buscar a palavra e não cumprir a palavra? Adianta a gente ler a Bíblia e fazer de conta que não é para mim, é para os outros? Não adianta nada, isso não vai mudar a vida de ninguém e você vai continuar sentindo raiva, ódio, ira, mágoa.
Por isso que a gente consegue perdoar as pessoas, porque não é algo que está em nós, não se baseia nos meus interesses, se baseia nos interesses que são de Deus. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 24 a 27, a palavra do Senhor diz assim: vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficam com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem está conversando conosco aqui? Paulo, nessa carta aos Éfesos. Ele está pregando o que Tiago disse e está colocando num sentido muito maior, que é quando nós temos uma vida em comunhão com Jesus. Não é apenas a vontade de ser melhor, mas é ser melhor na prática. Vistam-se com a nova natureza. Lembra que o natural do humano era sentir tudo aquilo que era ruim. Era a raiva, era o ódio, era a tristeza, era o medo, era a insegurança, e é tudo aquilo de errado que a gente sente. Mas a nova natureza, ela não tem essas coisas. E como eu sei que eu estou vivendo a nova natureza? Porque eu não estou pensando e sentindo como antigamente. Eu já não tenho mais as mesmas dependências que eu tinha antigamente. Para mim, o que antes era diversão, hoje eu olho aquilo e me dá nojo. Para mim, o que antes era necessário, hoje eu olho e falo, cara, isso não vale a pena. O custo espiritual disso não vale a pena. Então nós queremos estar aonde Jesus está. Nós queremos buscar o quê? Aquilo que alimenta a nossa alma. Nós queremos ser o quê? Aquilo que Deus propôs para nós. Nós queremos fazer o quê? O nosso chamado. Ter um propósito em vida. Então essa nova natureza, ela foi criada por Deus. Ah, mas nós não fomos feitos à imagem e à semelhança? Sim, nós temos a imagem e a semelhança, e agora nós temos o mesmo Espírito. Porque antes nós só tínhamos a imagem e a semelhança. E graças aos nossos compatriotas Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e ao invés de pedir perdão, colocaram a culpa um no outro. E esse é o sentimento natural que nós temos, né? De culpar as pessoas, porque nós somos perfeitos demais. E nós só pedimos desculpa quando nós não temos mais alternativas. Porque enquanto tiver alternativa, você vai dobrando a aposta. O orgulho, a raiva, o ódio, a mágoa e tudo isso é só. Deus, ele coloca na tua cabeça uma pessoa e você só sabe sentir coisa ruim. E às vezes Deus está dizendo, olha, se reconcilia com ele para que eu possa me reconciliar com você. Pede desculpa para ele, reconhece. Quando você pedir desculpa, não justifica. Ah, eu fiz isso porque foi a mulher que tu me deste que me deu. Não, você me perdoa, eu fiz errado. Fim, acabou. Errado é errado, o resto é consequência. Errado é errado. Criado por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Então aquilo que nós sentimos não está em nós, mas em Deus. E que se mostra na vida verdadeira. Então o Espírito Santo, como ele conduz os meus pensamentos, e já não são os meus pensamentos, são os pensamentos de Jesus, já são os sentimentos de Jesus, já são as ações de Jesus que a minha vida modifica. Então eu não suporto mais ficar no meio das pessoas que eu ficava antigamente, que não tem mais a mesma natureza que eu, porque a conversa vai me incomodar, a forma que eles vivem vai me incomodar, a forma que eles se divertem vai me incomodar. Isso não quer dizer que eu vou viver fora do mundo, porque não tem jeito da gente viver assim. Mas quer dizer que quando eu tiver as oportunidades, eu não vou estar lá no meio para ser como eles. Eu não quero voltar para minha velha vida, para os meus velhos hábitos, para o meu sofrimento. Eu quero estar lá para testemunhar. Olha o que Jesus fez na minha vida. E esse foi o caminho, a palavra de Deus. Agora entende como nós temos um testemunho presente e não um testemunho que fica lá no passado? Que cada vez que a gente vai contando a nossa conversão, sempre algo se acrescenta. Eu acho a coisa mais louca a gente que tem testemunho e o testemunho está morto lá atrás. Ele só encontrou Jesus e viu a luz e só. Não, antes eu fazia, hoje eu não faço mais e eu tô aqui, ó. Sou árvore morta. Tô aqui, ó. Só. E aí?
Não tem mais nada? Jesus não fez mais nada? E não que precisa ter um milagre todo dia nem nada, mas o processo de evangelização ele é diário. Encontrar as pessoas ele é diário. É diário, amar. Deus pediu pra gente amar, e amar é gastar tempo servindo Ele. Isso é o amor, a qual é correta e dedicada a Ele. Então todas as pessoas que tiveram essa nova natureza, elas vão ter uma vida dedicada a quem? A Deus, a Cristo, não à igreja. E aqui eu vejo muito equívoco. Às vezes as pessoas elas deixam a casa dela perecendo, família, o marido, a esposa, seja lá quem for que ficou em casa, e a pessoa fica lá enfurnado dentro da igreja, enfurnado. Você sabe o que vai acontecer? Logo vai arrumar alguém para trair, logo vai arrumar alguém para fazer coisa errada, logo vai pensar em separar, logo tá lá. Ele não tá lá na igreja, ele tá lá pelas pessoas. Porque se não tivesse pessoas lá, ela estaria lá dentro? Agora, se você tá lá para Cristo, e Cristo disse, entra no silêncio do teu quarto e ora por teu Deus. Eu posso estar lá em comunhão, mas a minha família não está perecendo. Eu não posso deixar perecer a minha casa, porque não tem o menor sentido. Que Deus é esse que deixa ele minguando a minha casa e lá? Não tem nexo isso, sabe? Então eu tenho que entender a verdade. A gente sempre faz escolha, a gente sempre está fugindo de alguma coisa. Se você tem que perdoar, se você não gosta de alguém, o que você faz? Você corta a volta. Ah, eu não vou porque ele vai estar lá. Ah, eu não vou conversar por causa da pessoa estar lá. Não gosto. Cara, eu posso estar em qualquer lugar, não vou tratar mal ninguém. Nem as pessoas que eu sei que sabidamente, às vezes falam mal de mim, pensam mal de mim, querem me prejudicar, querem fazer alguma coisa. E é sabido, entendeu? E é da tua família, às vezes tá lá dentro lá e tá tudo bem, eu vou tratar com educação. Quem sabe Deus permite que essa pessoa ela se converta dos seus maus caminhos e entenda. Eu só quero saber de uma coisa, né? Quando a gente vive longe de Deus, o pecado ele fica somatizando. Então logo a doença vem, logo. E não é desejar desgraça, é a lei, é a colheita, é a lei da semeadura. Da mesma forma que na minha vida era assim, na vida de todo mundo é assim. E não adianta, e não tem boas expectativas, não tem, ai, mas eu te desejo. Cara, não tem, eu não preciso desejar nada. O próprio mal já está dentro da pessoa, para que eu preciso desejar maldade para as pessoas? Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Essa palavra fé, a fé vem da onde? Vem da vontade humana? Ah, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu quero ter fé. Não. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se ele é um irmão na fé, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Não é porque uma pessoa senta do meu lado, se ela não conhece a Bíblia, ela não é meu irmão. E ela também não tem fé. Então, eu sou o instrumento ao qual ajuda essa pessoa a encontrar, olha, você precisa ler uma Bíblia, se você quiser ter essa Bíblia que é mais simples, versão NTLH, tem aplicativos, vai lendo que você vai começar a aprender. Ah, mas eu não entendo. Não tem problema, ela é espiritual, então você vai ver que vai começar a melhorar os teus sentimentos, os teus pensamentos. No começo você vai começar a olhar o tamanho do pecado que você tem, mas também o tamanho do amor que Deus tem por nós. Beleza, você é o passo do cara, você pegou a mão do cara e falou, vem aqui que eu vou começar a tirar você da escuridão. Mas o caminhar é pela palavra. Não adianta gente que nós vamos caminhar sem a palavra. Sabe, você percebe, eu pego um trechinho da Bíblia para falar quanto? 30 minutos com 2 versículos. Quanto que Deus não tem para falar para você? Sabe, e o que eu sei hoje foi porque eu continuei lendo, eu continuei insistindo, porque eu fiz curso, que nada. Isso daqui é coração, é peito, todo dia ligar o celular e falar o que Deus coloca dentro do coração. Sabe, é só isso. E assim tem que ser a nossa vida, mais coração. Pois todos nós somos membros do mesmo corpo de Cristo. Todos nós temos o mesmo Espírito, desde que nós sejamos irmãos na fé, senão nós não teremos e não faremos. Se vocês ficarem com raiva, olha a mesma palavra, não deixe que isso faça com que pequem. Então eu senti raiva, eu senti ódio, eu senti vontade de machucar o meu irmão, é o quê? Pecado. Porque quem está na minha cabeça é Jesus? Não, eu estou querendo destruir o corpo de Cristo. Não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Então o que ele está falando aqui, olha, você vai ficar o dia inteiro pensando no que aquela pessoa te disse, você vai ficar o dia inteiro odiando ou pensando como fazer mal para a pessoa, você vai ficar o dia inteiro com isso na cabeça, o dia inteiro por causa de uma coisa. E tem vezes que fica mais dias ainda pensando e quando tem oportunidade ainda solta, sabe, fica ali falando, mas você me falou isso aquele dia, nossa, mas não sei o que, sabe, ficar remoendo essas coisas, sabe, tem que aprender a ter maturidade. Tem que aprender a ter maturidade.
A verdade, às vezes, ela é inconveniente, mas é a verdade. Sabe, não adianta. Não adianta a gente querer ficar buscando mentira, não adianta a gente querer ficar se iludindo, se enganando, achando que a nossa vida é aquilo, a nossa vida é Jesus. A nossa vida é Jesus. E Deus está falando, se eu ficar o dia inteiro sentindo raiva, se eu ficar o dia inteiro fisgado e pensando em uma coisa que aconteceu e não pensando no reino e não buscando a Deus, o que eu vou fazer? Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. O diabo vai ficar ali até a hora que eu ver, eu tô ali prejudicando a pessoa. Até a hora que eu vi, eu tô ali mandando um textão pra pessoa, eu tô ali falando pra pessoa, tô ali lavando a alma e tô ali... Porque às vezes a gente não se importa de ser a verdade, você quer machucar o outro. Não importa que você use uma mentira, você quer pegar alguma coisa que machuca e jogar na cara. Esse é o comportamento de Deus ou é o comportamento do diabo? E depois não sabe o que sente tanto mal, só tem coisa ruim dentro de você. É por isso que a oração ela nos purifica, é por isso que a palavra ela purifica os nossos pensamentos, é por isso que o arrependimento ele é a porta que Jesus entra dentro de nós, é por isso que nós temos que ouvir louvores, é por isso que nós buscamos Deus o tempo inteiro, para que isso saia de dentro de nós. E quando isso sair, só vai sobrar coisa boa. E é isso que a frase diz, quando a mensagem de Deus está em nosso coração, a raiva perde espaço em nossa vida, todo sentimento negativo perde espaço em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar sabedoria, que você tenha maturidade espiritual para poder ouvir essas palavras. Não é fraqueza perdoar, não é fraqueza fazer da forma que Deus ensina, não é fraqueza, não é vergonha, não é humilhação você ser uma pessoa segundo os ensinamentos de Jesus, você ter a tua natureza mudada e poder ter um testemunho. Quantas pessoas não gostariam de ter isso? E às vezes a gente diminui o nosso testemunho e a nossa comunhão com Deus. Isso é o bem mais precioso. Nunca meça a sua vida por algo diferente disso. Porque uma comunhão com Deus, ela vale muito mais que qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa nessa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.